Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog, bem-vindos a mais um dia comigo. E, bom, o que eu tenho pra falar? Já começo perdidinha, né? Peraí. Bom, hoje é sexta-feira, eu não fiz vlog ontem, como eu expliquei pra vocês, que às terças e quintas eu tenho que me dedicar totalmente à escrita do livro, e foi isso que eu fiz. Aliás, se você é novo aqui, muito prazer, eu sou a Luciana, eu compartilho a minha rotina para lhe inspirar a ter uma vida mais bonita, com ideias simples. Se esse é um assunto que lhe interessa, por que não se inscrever no canal? É de graça e eu posto normalmente 3 vezes por semana, de 3 a 4 vezes por semana, sempre com conteúdo de vlogs para lhe inspirar na sua rotina. Mas enfim, se você não é novo aqui, você já sabe mais ou menos como as coisas funcionam, como a vida tá indo, tá cheia de coisas. Hoje eu já acordei cedo, já fui pra academia. Aliás, hoje na academia tive um susto, porque quando eu tava fazendo squat, tava fazendo split squats, que em português é agachamento. E aí na hora de colocar a barra de volta no rack, eu não sei, eu acho que eu não coloquei a da direita, eu achei que tivesse apoiado, não tinha apoiado, caiu pra trás. Poderia ter sido um acidente, não diria feio, mas poderia ter sido um acidente, poderia ter me machucado um pouquinho, mas graças a Deus não aconteceu nada. Esse rack da academia, ele é complicado pra mim, porque eu fico justamente no meio entre duas marcações. Ou fica muito alto ao ponto de que eu tenho que ficar na ponta do pé para tirar a barra, o que é perigoso, ou fica muito baixo, eu tenho que abaixar e tal. Eu acabo dando preferência para baixo, porque eu acho que é menos perigoso do que ficar na pontinha do pé. Mas hoje, né? Mas enfim, mas tudo ficou bem, depois foi tudo tranquilo, voltei para casa e agora eu tô trabalhando algumas coisinhas aqui do livro e tal. Aliás, é uma maravilha não ter que editar vlog hoje. Com essa nova rotina, eu posso me dedicar exclusivamente a gravar um novo vlog, não tenho que ficar editando, que é um estresse. Mas hoje é sexta e você sabe o que acontece aqui às sextas. Se você é de casa, você sabe que eu considero as sextas-feiras já a abertura, a inauguração do fim de semana. E como tal, merece ser celebrada. Então, normalmente, eu me programo para ter alguma coisinha gostosa na sexta-feira à noite pra gente comer, vendo TV, né, vendo um filme e tal. Aquele momento em que a gente... Quase um ritual, é um ritual de passagem do meio da semana, aquela semana de trabalho com obrigações, pro relaxamento do fim de semana. É quando a gente abre uma garrafa de vinho, come alguma coisinha gostosa e eu preparo essa coisinha gostosa. Normalmente não é jantar, porque eu quero pensar em algo simples, a gente já vem da semana inteira trabalhando e eu quero que seja algo facinho de fazer e também descompromissado, informal para comer. Alguma coisa que a gente pode comer fazendo outras coisas, como vendo TV, montando quebra-cabeças e tal. E aí hoje, aliás, se você viu o vlog de sábado passado, a gente foi num restaurante aqui de Toronto, que é um restaurante de comida asiática, um restaurante de um chefe chinês, e a gente comeu uns baos, que aí eu expliquei que bao é um pãozinho que em vez de ele ser assado, ele é cozido no vapor. E adivinha qual a ideia que eu tive? Vamos fazer bao em casa hoje. E é engraçado que às vezes a gente vê umas coisas que a gente não é muito comum da nossa cultura, ou a gente não cresce vendo, a gente conhece depois de mais velhos. Eu nunca comi bao no Brasil, por exemplo. Parece algo de outro mundo. A gente olha e imediatamente a gente pensa que deve ser super complicado de fazer, só porque não é algo do nosso dia a dia, algo que a gente aprendeu em casa com a nossa família, ou que é tradicional da nossa cultura, da nossa cozinha. E aí eu pensei, bom, será que é complicado? Eu vou tentar fazer bao. E quando eu fui ver, gente, é mais fácil do que fazer pão. É muito mais fácil que fazer pão assado. Quer dizer, eu tô falando antes de fazer, né? Então pode ser que eu queime a língua. Mas me deu a impressão de ser mais fácil. Então a gente vai fazer hoje. Eu vou começar preparando agora de manhã para deixar fermentando, deixando a massa crescer. E aí sim, mais tarde, a gente deve ir no supermercado hoje comprar algumas coisinhas que a gente precisa. E à noite a gente vai rechear esses baus. Eu já tenho uma ideia aqui na cabeça de como recheá-los. Cedo e eu nem vi o sol, copo de café na mão, meia furada, pé gelado, janela embaço, quarteirão, roupa estendida na sala, vapor tomando fogão.
Panela pequena borbulha, cheiro abraçando o colchão. Hoje eu fico aqui fazendo pau lento, quase em câmera lenta, sem pressão. Lá fora o vento grita que é verão, cover de cobertor e televisão. Blusa larga, cabelo preso, mensagem aberta e sem enviar. Agora eu tô tentando formar o melhor que eu posso, uma bola, porque quanto melhor a forma, quanto mais esférica, melhor ele vai crescer. Eu vou ter que deixar ele crescendo por uma hora e meia mais ou menos, mas quanto mais parecida uma bolinha, melhor. E aí eu vou deixar crescendo aqui na minha cozinha não é muito quente, né? Aliás, nada aqui em Toronto é muito quente, nenhum lugar em Toronto é muito quente, só na sauna. Então eu vou deixar ali no fogão e eu vou deixar um pouco de água quente próximo, que isso ajuda um pouco a criar um ambiente mais brasileiro, eu diria, mais tropical na minha cozinha. Eu girando dentro do lugar, colher que raspa a borda, gota caindo no fogão. Prova o tempero, fecha o olho, sal na medida do coração. Hoje eu fico aqui fazendo pau lento, quase em câmera lenta, sempre. Vocês sabem que eu costumo cozinhar o dobro no jantar, pra gente ter o almoço já garantido. Normalmente eu só coloco no micro-ondas, esquento e tá pronto. Mas ontem eu fiz algo diferente, na verdade eu fiz o dobro. Essa semana eu cozinhei um frango assado. Se você viu o vlog de quarta-feira, que é o último vlog, você viu que eu fiz um frango assado inteiro e eu, obviamente, uso como partes diferentes a cada dia. A gente come por 2 ou 3 dias. E ontem eu, meio que desfiei aquele restinho, aquele último do tacho do frango. E aí eu tive a ideia de fazer como... não sei o nome. Enfim, eu peguei a abobrinha, assei a abobrinha por uns 15 minutos com sal, azeite, pimenta do reino e alho em pó. E aí, depois que a abobrinha já estava cozida, eu completei com esse resto do frango, que aliás eu passei no processador para ficar bem desfiadinho, bem moído. Na verdade é moído. E aí eu cobri e misturei com um pouco... temperei esse frango também, botei um pouquinho de molho de tomate, coloquei o resto do brie de semana passada. Se você viu o vlog de sexta passada, sobrou brie, queijo brie. Aí eu cortei uns pedacinhos e coloquei aqui no meio. E aí eu fiz 2 forminhas dessa. Uma delas eu terminei ontem à noite. Então depois que a abobrinha já estava cozida, eu cobri com essa mistura do frango e deixei mais uns 10 minutos só para derreter o queijo e esquentar o frango. O frango já tá cozido, mas é só para esquentar. E aí a outra travessinha eu deixei na geladeira pra gente fazer isso hoje. Então eu já pré-aqueci meu forno, vou deixar aqui por 10 minutos para aquecer o frango e também derreter o queijo. E a gente vai ter hoje o almoço vai ser quase que feito no dia. Olha que chique, que luxo, mas sem trabalho nenhum. Fora o vento grita que é verão, cover de cobertor e televisão. E chegou a hora de ver se cresceu o nosso bao ou não. Oh, tá bonito! Agora eu vou abri-lo ali na bancada. Eu vou tentar abrir sem nada de farinha. Se começar a grudar, eu vou colocar o mínimo de farinha possível. O ideal é que tenha o mínimo de farinha possível. E cortar em rodelas. E aí eu tava pesquisando, normalmente se corta em rodelas de 3 polegadas e meio. Só que eu não achei nenhum cortador desse tamanho. Eu tava medindo meus copos, ou eu tenho de 3 1/4 ou de 3 3/4. Então acho que eu vou fazer grande, porque é melhor para você rechear um sanduíche com um pão grande do que um pão muito pequeno, né? Mas enfim, vamos abrir e cortar a massa. Tanta coisa pra resolver, deixo tudo pra depois. Se o mundo quer correr, que corra longe de nós dois. Hoje eu fico aqui fazendo baú
vento grita que é verão, coberto de cobertor e televisão. Bom, eu dobrei os pãezinhos e agora eu vou deixar descansando por mais 30 minutos, eles devem crescer mais um pouquinho e depois a gente vai fazer no vapor. Para dobrar, eu usei um spray de óleo de abacate e pincelei para espalhar melhor. E eu usei óleo de abacate porque é o que eu tenho em casa. Você pode usar qualquer óleo vegetal que você queira, que você tenha em casa, não tem problema. Aliás, foi o mesmo óleo que eu usei na receita também, que você também pode usar qualquer óleo vegetal que você queira. Enquanto eu deixo os balls lá crescendo, daqui a pouco eu vou lá colocar para cozinhar no vapor, mas enquanto isso, eu vou fazer uns vídeos que eu tenho que fazer lá para newsletter, porque na newsletter eu posto vídeos que seriam tipo podcasts que a gente conversa sobre saúde e bem-estar. E agora, como eu tô postando menos vlogs aqui, como uma forma de compensar os inscritos pagos lá da newsletter, porque, né, eles vão receber menos vlogs, porque lá eles recebem os vlogs com uma semana de antecedência e sem publicidade. Então, eles vão receber menos porque eu vou fazer menos vlogs. Então, para compensar e também porque agora me sobra um pouco mais de tempo, eu vou fazer mais desses podcasts, porque eu fazia mais ou menos a cada 2 semanas, às vezes um pouquinho mais de distância, e agora eu vou fazer toda semana, acho que às segundas eu devo postar. Então, eu vou pegar e hoje eu já vou gravar os 4 do mês de março já, para já deixar programado, para já deixar isso engatilhado. Então, você que é assinante da newsletter, primeiro, muito obrigada. Você me ajuda a fazer o canal, você me ajuda a fazer tudo isso aqui, toda essa mágica aqui é graças a vocês. Muito obrigada. E eu queria avisar que vocês vão começar a receber mais podcasts toda semana. A gente vai conversar sobre saúde e bem-estar. E aí hoje eu quero gravar como criar uma rotina matinal que funciona para você. Diferença entre autocuidado e indulgência, adoro esse tema. Eu vou fazer um também sobre macros, vou explicar tudo sobre macronutrientes, tudo que você precisa saber. E o outro é meditação para quem não nasceu para meditar. Esse também é muito legal. Eu explico como eu fiz para meditar, mesmo sendo uma pessoa super agitada e eu achava que eu nunca ia conseguir meditar, então eu vou contar lá. E só um parênteses aqui, não é que eu chego lá e falo de saúde e bem-estar. Na verdade, eu sou certificada, eu sou personal trainer e nutricionista certificada aqui no Canadá. Eu sempre gostei de exercícios físicos, de me alimentar bem, sempre pesquisei muito e tal sobre isso. E aí, durante a pandemia, eu tirei minha certificação, eu aproveitei para tirar minha certificação e tal. Então não é que eu falo sem saber das coisas. Aliás, um dos motivos para eu tirar essas certificações foi para eu poder produzir conteúdo e produzir conteúdo de qualidade e com uma coisa que eu poder ter propriedade para falar. Então, quando eu posto lá, não quer dizer que saiu da minha cabeça. É uma coisa que eu levo a sério. Aliás, eu também sou certificada, na pandemia eu também me certifiquei em yoga, e eu tava pensando em talvez começar a criar alguma coisa de yoga também lá na newsletter. Não sei se a gente podia se reunir a cada tanto para fazer yoga juntas. Não sei. Se você tiver alguma ideia do que a gente pode fazer, deixa aqui nos comentários ou lá na newsletter, se você já é parte e tal. E se você ainda não é inscrito, você pode ir lá em lucianacouto.com.br, se inscrever na newsletter e aí você recebe todo esse conteúdo e também, quem sabe, a gente pode fazer yoga juntas. Aliás, esse conteúdo, só para explicar, aqui no vlog eu dou exemplo, digamos assim, eu mostro a minha rotina, como é que eu vivo de uma forma equilibrada, saudável. Você já percebeu que não é nada radical, nada estricto, mas é bem equilibrado, muito bom senso e tal. Lá eu vou mais a fundo e explico o porquê das minhas escolhas. Aqui eu mostro, acho que a melhor forma de dividir seria, a melhor forma de explicar seria, aqui eu mostro o que eu faço e lá eu explico por que eu faço o que eu faço, mais ou menos isso. Mas agora vamos lá gravar, que eu tenho 4 vídeos para gravar ainda. Me conciliar ou entender mais a meditação. É por isso que a gente tem mais fome de arroz branco, de doce, de pão. Tem gente que quer perder peso, tem gente que quer ganhar massa muscular. E você sabe o que acontece quando uma palavra, uma expressão fica muito na moda. O significado dela começa a expandir, até que parece que a gente perde o significado original dela. Bom, pelo que eu pesquisei, leva entre 8
e 10 minutos para você cozinhar no vapor. A questão é a seguinte, você não pode abrir de jeito nenhum, porque se você abrir ele vai murchar. Então, se você tiver uma tampa transparente como essa que eu tenho, excelente, porque você pode ir vigiando. Se você não tiver, a recomendação que eu faço é faz no meio termo, faz 9 da primeira vez. Se você achar que passou da próxima vez, você faz um pouquinho menos. Se você achar que não foi suficiente, você faz um pouquinho mais, até você chegar o melhor tempo da sua panela. Eu, por exemplo, coloquei para contar 8 minutos, mas estou aqui vigiando para eu ver qual é a temperatura exata, não, qual é o tempo exato da minha panela, porque varia, né? Varia de acordo com a intensidade da chama do fogão, o tamanho da panela, a altura da panela, a altura que tá da água, tudo, né? Então, cada casa vai ser um caso. Quase em câmera lenta, sem pressão. Lá fora o vento grita. Bom, os bowls ficaram bonitinhos. Olha que gracinha! Assim, é meio difícil, você tem que ter muita autoconfiança, porque a gente, né, que tá acostumado com pão, o pão ocidental, né, que é sempre douradinho, crocantinho por fora e tal, dá a impressão de que tá cru ou que não tá, sabe? Eu ficava olhando assim, ai meu Deus, será que tá cru, será que não tá? Mas tá bem parecido com o bowl que eu como quando eu compro, então eu acho que deu certo. Como a gente tem uma quantidade, deu 10, e eu quero deixar alguns para amanhã, pro almoço de amanhã, então eu não quero comer, não quero abrir agora para experimentar, mas eu acho que ficou bom. Como eu disse, é uma questão de ter que confiar. Outra coisa que eu quero ressaltar é que os meus, eles ficaram uma cor meio bege, né? Um bege bem claro, mas ainda assim não é branco, é bege. E se você viu o vlog de sábado passado, quando a gente comeu, ele é branquinho, ele é bem branco, porque eles fazem com farinha branqueada, que é o que chamam aqui de blanched flour. Eu tava até pesquisando qual o nome no Brasil, porque eu pensei, gente, como é que chama essa farinha? E acho que é farinha branqueada mesmo, mas não é muito comum, não é tão... A gente no Brasil não tem o costume de usar. E é uma farinha que ela é super branca e eu não tenho em casa, porque você deve imaginar todos os processos que tem que passar essa farinha para ela ficar super branca. Até cloro colocam nessa farinha, então eu não compro essa farinha de jeito nenhum. Eu prefiro que o meu pãozinho fique bege do que abrir mão de uma coisa mais saudável pela cor. Porque pelo que eu entendo, acho que a única vantagem é que é mais branco. Então se você faz o pão com essa farinha, fica aquele pão branquinho, aquele pão de forma branquinho e tal, eu não gosto. Eu prefiro o begezinho um pouquinho mais saudável. Ainda é farinha de trigo branca normal, aquela que você encontra em qualquer lugar no Brasil, é a farinha de trigo normal. Só não é super branca como a daqui. Enfim, tem que confiar no processo, porque como eu falei, é diferente do pão que a gente costuma comer e fazer, então parece cru, parece sem sabor, mas eu garanto que é gostoso. E então agora eu vou deixar eles aqui descansando, eu tenho que fazer algumas coisas, tenho que trabalhar no livro, e mais tarde a gente vai no mercado, porque se bem eu tenho a proteína para recheá-los, eu queria comprar pepino, cenoura, algumas coisinhas gostosinhas para recheá-los. É verão, cover de cobertor e televisão. Pra resolver, deixo tudo pra depois. Se o mundo quer correr. Eu sei que eu prometi pra vocês que a gente ia no mercado, mas o Cris acabou tendo que trabalhar até mais tarde, tinha coisas do trabalho pra fazer e já são quase 8 da noite. Esse relógio tá errado, tá? Não confia. Aliás, esse relógio, ele tá assim desde que acabou o horário de verão. E aí eu enrolei tanto que era melhor esperar voltar ao horário de verão, que é nesse domingo. Então, a partir de domingo ele vai estar correto de novo. Não preciso mais ajustá-lo. Mas voltando, já são quase 8 horas da noite, eu tô morrendo de cansaço. Você imagina que em dias normais, às 9 horas, eu já tô na caminha, dormindo e tal. É claro que sexta-feira a gente fica um pouquinho mais tarde, sábado e tal, mas assim, a gente começa a comer por volta das 7. E eu ainda vou fazer ainda as coisas. E aí acabou que o Cris se atrasou no trabalho, eu também, enquanto ele tava trabalhando, perdi noção do tempo e fiquei trabalhando ali, escrevendo as coisas, na verdade editando o texto. E bom, aí ele foi ali na esquina, no chinês da esquina,
comprar pepino e cenoura que eu preciso. O resto eu já tenho em casa, então a gente vai dar um jeito aqui com as coisas que a gente tem. Eu vou fazer pra rechear o bao, eu tinha até pensado em fazer alguma coisa com peixe. É muito comum fazerem com carne de porco também. Coisas agridoce e tal, chinês. A culinária chinesa é muito... tem muita... não a chinesa, a culinária asiática em geral, tem muito isso de ter todos os tipos de sabores numa bocada só, né? Então eles fazem muita coisa agridoce, muito porco agridoce e tal. Mas eu tenho hambúrguer de salmão aqui e eu não usei esse mês, a gente recebe todo mês na nossa caixa, na nossa assinatura de comida, e eu não usei nenhuma vez esse mês e já vai chegar a nova caixa, então eu pensei, vai ficar com muito hambúrguer. Eu vou fazer o hambúrguer, obviamente eles não cabem no bao, mas eu vou cortar, vou picar, vou fazer alguma coisa legal com o pepino e com a cenoura. Devo fazer um marinado rapidinho, né? Não marinado, porque não vai ficar de molho por muito tempo, mas alguma coisa com azeite, molho shoyu, talvez mel para trazer um pouco do doce, talvez um sriracha. Vamos ver. Mas eu vou começar fazendo o hambúrguer de salmão na chapa. Mil desculpas por não levá-los ao mercado hoje. Eu queria comprar uma planta nova, como toda sexta. Cheguei cedo, tirei o salto, deixei a semuna na porta do chão. Você rindo, camisa larga, já sabe que hoje é só coração. Tira o som do mundo lá fora, deita cansaço na sala, deixa o relógio pra outra hora, que a nossa pressa se cala. Abre o vinho, amor, que a sexta já chegou na nossa mão. Vem pra perto, por favor, dissolve o resto dessa tensão. Copo cheio, luz baixinha, brinde simples, riso solto em meu colchão. Abre o vinho, amor, que o nosso tempo é essa canção. Na cozinha o cheiro do alho, nossa bagunça virou casa.